Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, hoje vou contar um pouquinho da história de uma munição que não só eu, como os amantes do tiro esportivo gostam por demais, que é exatamente a história do calibre .22. Quando pensamos em calibre 22, a maioria das pessoas pensam logo no .22 LR, Long Rifle, que por sinal é a munição mais utilizada no mundo inteiro. Não só por ser uma munição extremamente barata de aquisição, vários países que infelizmente possuem restrições com arma de fogo normalmente são mais permissivos com o calibre .22 LR, que inclusive é utilizado em modalidade de tiro esportivo e de tiro olímpico. Ok? Só que, para falarmos um pouquinho sobre o calibre 22, temos que voltar um pouquinho no tempo. Lá no início do século XIX, quando John Force, em 1807, criou o sistema de percussão. Na realidade, ele inventou a espoleta para fazer a ignição da pólvora, assim substituindo as antigas e desajeitadas armas de pederneira, que fazia a inflamação da pólvora por atrito. No meu livro conto bastante essa história de forma mais detalhada, que no momento é algo bem rápido. A partir de então, o próximo passo no decorrer do século XIX foi pensado na criação de cartuchos independentes, porque até então você tinha espoleta, mas você tinha que carregar uma caixinha com espoleta, com a pólvora, com a bucha e com o projétil para você carregar e pôr anticarga, ou seja, pela boca do cano das armas. Mas com o advento da espoleta, logo se pensou em cartuchos independentes, ou seja, você ter um cartucho que já tivesse nele toda a concepção da munição em si, ou seja, o estojo, a espoleta, a carga propelente, a pólvora e o projétil. Um dos primeiros, que ainda eram de papel, foi do famoso fuzil Dreyse alemão, na realidade era da Prússia, por volta de 1840 e alguma coisa. No meu livro eu detalho mais sobre isso, só que ele ainda era um cartucho de papel. O primeiro cartucho metálico foi criado por Casimir Lefaucheux. Na realidade ele não era totalmente metálico, só a base dele, tá? A base do cartucho, que era metálica, e uma outra parte era de papel, um papelão, e vinha munição. E ele era de percussão lateral, ou seja, o pin fire. Foi muito popular até o início da segunda metade do século XIX. O Brasil, por exemplo, na Guerra do Paraguai, utilizou muitos revólveres do tipo Lefaucheux. Paralelamente a isso, por volta de 1845, um outro francês chamado Louis Flaubert, ele desenvolveu o primeiro cartucho metálico de percussão radial ou anelar, que é exatamente o tipo de percussão existente no calibre 22, por exemplo, no .17 HMR, etc, etc. Na realidade, esse cartucho ele tinha uma característica interessante. Ele só tinha espoleta, ele não tem uma carga propelente, ou seja, ele não tinha pólvora. Essas armas Flaubert eram utilizadas para tiro esportivo, na época chamado tiros de salão, tiros indoor, em ambientes confinados, não fosse aberto, não seria um stand aberto, então você precisava de uma munição de baixa potência. Então, na realidade, esses cartuchos Flaubert
eles só têm a espoleta, eles não têm a pólvora. E eles foram muito utilizados no decorrer do século XIX e até hoje lá fora, em vários países. A CZ fabrica, a Zorak na Turquia fabrica. Na Europa é muito utilizada essas armas, com cartucho .22 BB Cap, também conhecido como 6mm Flaubert, tem 9mm Flaubert, que são utilizadas para tiro esportivo. Tá? Mas, assim, tecnicamente não dá nem para falar que é uma arma de fogo, porque o cartucho não, o estojo só tem a espoleta, ele não tem nem pólvora, não tem nem carga propelente. A partir daí, dois armeiros, até então não conhecidos nos Estados Unidos, um chamado Horace Smith e o outro Daniel B. Wasson, eles patentearam um primeiro tambor usinado de carregamento por retrocarga, ou seja, pela culatra, de forma a poder disparar cartuchos independentes, sem o sistema antigo de percussão. E eles acabaram desenvolvendo, com base no que eu comentei agora há pouco das munições, dos cartuchos Flaubert, um calibre chamado .22 Short, que é o 22 curto, que ainda existe, mas está em desuso, é praticamente obsoleto. Eles patentearam esse cartucho e utilizaram no primeiro revólver deles, que foi o modelo Smith Wesson Model 1, Model 1, que foi um grande sucesso. Era um revólver top break de 7 câmaras, que ele era um top break, mas ele não quebrava o cano para municiar para baixo, mas era estranhamente para cima. A partir daí do desenvolvimento do calibre .22 Short, que foi desenvolvido pela Smith Wesson, começaram a surgir outras variantes, como o .22 Long, o .22 LR, que é o mais utilizado até hoje, como eu falei no início do vídeo, que ele é datado de 1884, por aí. E você tem também, mais tarde, o .22 WMR, que é mais conhecido como 22 Magnum, e que ele, de todos os 22, é o que tem a maior energia cinética, tanto que até algum tempo atrás ele era até uma munição de uso restrito, tá? Agora já é permitido. E com base até nesse 22 WMR, que em 2002, nos Estados Unidos, foi criado o .17 HMR, que é específico para que também é uma munição de fogo circular, de percussão radial, anelar, utilizada para rifles, também muito utilizado para tiro esportivo e caça de pequenos animais. Bem, a história é muito grande do 22, gostaria de falar mais, mas o tempo é muito curto. O grande lance do calibre 22, .22, principalmente o Short, que foi o primeiro cartucho de percussão circular, totalmente metálico, desenvolvido nos Estados Unidos. Mas isso fica para outro vídeo. No mais, até a próxima, pessoal.